TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto, e você vai ver a seguir. Mulher fica ferida após colisão entre carro e ônibus em Petrópolis. Funcionário é agredido durante assalto a um posto de gasolina em Petrópolis. Homem é preso e adolescentes são apreendidos em Petrópolis. Polícia Militar e CPTrans realizam mais uma Operação Grau Zero em Petrópolis. CPTrans abre 2 consultas públicas sobre mobilidade e acessibilidade em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre um carro e um ônibus da empresa Turp Transportes na manhã desta quarta-feira na Avenida Barão do Rio Branco, em Petrópolis. Confira. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para uma colisão envolvendo um ônibus da empresa Turp Transportes e um carro às 6h10 da manhã desta quarta-feira. A vítima teve ferimentos leves e, após o atendimento no local, a mulher foi encaminhada para o Hospital Santa Teresa. Segundo testemunhas, o ônibus estava parado num ponto quando foi atingido pela traseira por um veículo de passeio. Até o momento, não há informações sobre outras vítimas ou sobre circunstâncias da colisão. O acidente aconteceu na Avenida Barão do Rio Branco e, segundo a Polícia Militar, a pista sentido Retiro ficou parcialmente interditada, o que afetou o trânsito na região. E um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta segunda-feira por volta de 11h30 da noite na Rua Bing, na região conhecida como 17, em Petrópolis. Um funcionário foi agredido por um dos assaltantes. Segundo a Polícia Militar, 3 homens participaram do crime e um deles estaria armado. As câmeras de segurança do estabelecimento, localizado na Rua Bing, em Petrópolis, registraram a chegada dos criminosos. As imagens mostraram que um dos homens abre a porta e mostra o que seria um revólver para um dos frentistas. Em seguida, o suspeito se levanta e começa a procurar dinheiro e outros objetos de valor no local. Durante a ação, um dos funcionários foi agredido com uma coronhada pelo criminoso. Após o roubo, os 3 homens deixaram o estabelecimento em um veículo. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e até o momento não há informações sobre o valor levado ou sobre a identidade dos envolvidos. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e vai ser investigado. E seguindo no assunto de ações policiais, 2 ocorrências foram registradas nesta terça-feira em Petrópolis. No Carangola, os adolescentes foram apreendidos com drogas e dinheiro. Já em Correias, um homem de 26 anos foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Confira. A primeira ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira, na localidade do Vicenzo Rivete, no bairro Carangola. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que 2 adolescentes estariam comercializando drogas nas proximidades dos prédios da região. Os policiais fizeram um acompanhamento do local e identificaram a movimentação. Segundo a corporação, um dos adolescentes fazia contato com pessoas e recebia dinheiro, enquanto o outro permanecia com uma sacola que, de acordo com a PM, continha entorpecentes. Durante a abordagem, os 2 tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. Com um dos adolescentes de 17 anos, foram encontradas 16 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack e um celular. Com o outro de 16 anos, foram arrecadados R$ 52 em dinheiro e outro celular.
os 2 adolescentes e todo o material foram levados para a 105ª Delegacia, onde foram autuados por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram apreendidos à disposição da Justiça. Em outra ocorrência, também na tarde desta terça-feira, um homem de 26 anos foi preso na localidade do Castelo São Manuel, em Correias. A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o homem relacionado ao descumprimento de medida protetiva de urgência. Os policiais realizaram diligências na região e conseguiram localizar e deter o suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis e permaneceu preso à disposição da Justiça. E a Polícia Militar e a CPTrans realizaram mais uma Operação Grau Zero em Petrópolis. A ação, que já foi realizada outras vezes na cidade, tem como foco principal a fiscalização de motocicletas e o combate a irregularidades no trânsito. Nesta terça-feira, 10 veículos foram retirados de circulação. A Operação Grau Zero foi realizada novamente nesta terça-feira em uma ação conjunta da Polícia Militar com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. A fiscalização passou pelos bairros Alto da Serra, Ciméria, Independência, Quitandinha e Amazonas. O principal foco da ação foi a fiscalização de motocicletas, especialmente em relação a irregularidades nos escapamentos. Os agentes também verificaram outras possíveis infrações de trânsito durante as abordagens. Segundo a Polícia Militar e a CPTrans, a operação tem como objetivo reforçar a segurança viária e contribuir para a tranquilidade dos moradores. A ação faz parte de uma série de operações Grau Zero que já vêm sendo realizadas em Petrópolis. Como resultado da fiscalização desta terça-feira, 9 motocicletas e um carro foram removidos. Os 10 veículos foram encaminhados ao depósito público da cidade. A Polícia Militar e a CPTrans informam que novas ações de fiscalização podem ser realizadas em diferentes pontos da cidade. E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, está com 2 consultas públicas abertas para ouvir a população e receber sugestões sobre a mobilidade urbana em Petrópolis. Os moradores podem participar pela internet e ajudar a apontar problemas e possíveis melhorias no transporte e na circulação pela cidade. Uma das consultas públicas é voltada especificamente para a região de Correias. A proposta é identificar os principais problemas de mobilidade enfrentados pelos moradores e entender quais mudanças podem melhorar o deslocamento no dia a dia. A participação da população pode ajudar a CPTrans a entender as dificuldades encontradas por quem vive ou circula pela região. Entre os pontos que podem ser apontados estão situações que afetam o deslocamento e a circulação dos moradores. A outra consulta trata da acessibilidade no transporte público. O objetivo é reunir informações sobre as necessidades de pessoas com deficiência e idosos, principalmente durante o embarque e o desembarque dos ônibus. A ideia é entender, a partir da experiência dos próprios usuários, quais são as principais dificuldades encontradas no transporte público e quais medidas podem contribuir para tornar o serviço mais acessível. Segundo a CPTrans, a participação dos moradores é fundamental. Para responder às consultas públicas, basta acessar o site da CPTrans e clicar em um dos banners disponíveis na página. A população pode escolher a consulta relacionada ao tema sobre o qual deseja contribuir. E você vai ver no próximo bloco. Secretária de Saúde de Petrópolis afirma que elevador do Nelson de Saerpe opera, mas pode parar a qualquer momento. Mais uma vez, ônibus da Turca apresenta falha durante viagem na BR-040. Colapso no cemitério municipal volta a chamar a atenção em Petrópolis. MPRJ ajuiza ação civil pública para reforçar segurança no entorno do Núcleo de Integração Social em Petrópolis. Teresópolis terá que apresentar ao TCE-RJ suspensão de licitação de tecnologia. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E uma audiência foi realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis nesta terça-feira, dia 18 de agosto, para discutir sobre as frequentes falhas no elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerp. Na ocasião, a secretária de Saúde afirmou que o equipamento está operando, mas pode parar a qualquer momento. As falhas no elevador municipal Nelson de Saerp não são novidade em Petrópolis. Inclusive, no início do mês de junho, uma paciente teve o procedimento de cateterismo adiado em decorrência da quebra do equipamento na unidade. O não funcionamento do elevador impede que pacientes internados no andar superior tenham acesso ao térreo. Nós fizemos uma vistoria no local e pudemos averiguar que o livro de registro de ocorrências apontava diversas paradas no funcionamento do elevador, que é muito prejudicial ao funcionamento da unidade como um todo. Por conta das falhas, a Defensoria ajuizou uma ação civil pública para que o problema fosse resolvido. Em audiência realizada nesta terça-feira, dia 18 de agosto, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, afirmou que o elevador do hospital está operando, mas pode parar a qualquer momento. Falhas técnicas e assistenciais no hospital. E começamos a avaliar uma solução não só paliativa. De acordo com Clarissa Rippel, o problema do elevador da unidade são as portas e é preciso trocar o conjunto delas. A responsável pela pasta informou ainda que uma nova empresa chamada de B27 Elevadores foi contratada para realizar a manutenção dos elevadores de toda a rede municipal de saúde. Diante disso, a empresa estipulou o orçamento de R$ 65 mil para a troca das portas do equipamento do Nelson de Saerp, em um prazo de 120 dias. A secretária de Saúde destacou ainda que a manutenção acontecia de camaradagem, por meio de uma outra empresa. A médica fiscal da Defensoria Pública, Lilian Cognac, relatou à TV Correio da Manhã que esteve na unidade para realizar uma visita de vistoria. A nossa maior preocupação foi em relação a um eventual deslocamento de pacientes graves, tendo em vista que os leitos de terapia intensiva são localizados no segundo pavimento do hospital
e um eventual pane com um paciente grave, eventualmente em ventilação mecânica dentro desse elevador. Durante a audiência, a secretária de Saúde e o procurador-geral do município afirmaram que colocar mais um elevador não resolveria o problema de fato. Segundo eles, seria um remendo, visto que existem necessidades antigas. Diante dos fatos apresentados na sessão, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pediu ao juízo um prazo de 60 dias para a troca das portas. Ainda não houve decisão, mas está programada para ser publicada nesta quarta-feira. E ainda falando sobre problemas, mais um ônibus da Turp apresentou falha durante uma das viagens e dessa vez o problema foi em uma das rodas enquanto o veículo trafegava pela BR-040 em Petrópolis na tarde de segunda-feira. O incidente chamou a atenção mais uma vez para as condições de segurança dos veículos da frota. Passageiros da linha Vila Rica, atendido pela empresa Turp em Petrópolis, passaram por um momento de tensão na tarde desta segunda-feira na BR-040. Um coletivo da empresa apresentou um problema em uma das rodas, o que assustou quem estava no ônibus. A Turp informou que o veículo foi substituído. Aí, ó, o vizinho da Vila Rica, quase soltou a roda na BR, ó. Todo mundo que subia a pé. Feia coisa. Que anda no ônibus com medo. Vale destacar que a Turp apresentou os piores índices do relatório mensal operacional do mês de junho. A empresa programou cerca de 37 mil viagens, mas realizou aproximadamente 32 mil, ou seja, realizou apenas quase 87% das viagens. Segundo o relatório, das quase 5 mil viagens não feitas, 747 foram por falha mecânica e pouco mais de 4 mil por outros motivos. Os problemas envolvendo o transporte público em Petrópolis lideram as reclamações da população. Falhas mecânicas, atrasos, redução de horários e ônibus em condições questionáveis se tornaram parte da rotina de quem depende dos ônibus diariamente. E essa Turp, né? É péssimo, né? Falta ônibus, os ônibus estão tudo ruim. Tá horrível, principalmente a Turp, as outras estão regular. Péssimo. Quebrado. Pneu careca. A gente mora no lugar mais alto, tem que subir a pé. Quebra 3 vezes por dia, de manhã, de meio-dia à tarde. É todo dia. É péssimo, péssimo. Falta para melhorar, falta muito. Tá muito ruim. O ônibus que quebra, o ônibus sem manutenção, pegando fogo. Tá complicado. Que nem hoje, meu bairro tá com ônibus só. A gente sobe a comunidade assim orando, para ele não perder o freio na subida. Né? O motorista não tem culpa, ele não tem culpa, coitado, porque você tem que andar com o ônibus assim. De acordo com o documento de junho, a empresa também registrou 244 veículos com falha mecânica em operação. A frota percorreu cerca de 792 mil quilômetros no período, com registro de uma falha mecânica a cada 3.200 quilômetros. Para os usuários do transporte público, o valor da passagem não é justo diante da qualidade do serviço prestado. Não é justo, não é justo não. Tá difícil viver aqui, porque tu vai em lugar aí que você anda muito e paga menos do que isso. É uma passagem muito cara, porque em outras regiões aí, no Rio, por exemplo, 5, 6 reais tu anda muito. Pelos ônibus que são, eu acho que é bem ruim, deveria ser de graça. Eu acho que a prefeitura, pelos ônibus da sucata que é, os ônibus vivem quebrando, tinha que ser de graça. 3 ações na justiça movidas contra o município de Petrópolis apontam problemas diferentes, mas que têm um ponto em comum: a estrutura e a gestão dos cemitérios municipais. Os processos relatam dificuldades de acesso, falta de manutenção e até dúvidas sobre a identificação de restos mortais. Para explicar o que a legislação prevê para situações como essas e quais medidas podem ser adotadas, o advogado Marcelo Rozon comenta os procedimentos cabíveis. Em uma das ações, 2 irmãs afirmam que, durante uma exumação realizada em agosto de 2025, descobriram que os restos mortais encontrados na sepultura poderiam não ser da mãe delas. Segundo a petição, havia diferenças nas roupas, no cabelo e na arcada dentária em relação à mulher que havia sido sepultada. A família pede, entre outros pontos, a realização de um exame de DNA e indenização por danos morais. Se algo parecido aconteceu com você,
ou seja, a dignidade de um parente falecido seu, porventura, possa ter sido violado, você tem que registrar o boletim de ocorrência na delegacia e buscar no juízo civil uma reparação. Isso pode caracterizar vilipêndio, pode caracterizar crime contra a memória dos mortos, pode, depende da circunstância, tá? Pelo qual você se depare com a situação lá. Os problemas no cemitério municipal não são recentes. Em 2024, as chuvas causaram danos e deslizamentos em áreas de sepultamento. Em 2025, uma família relatou ter encontrado restos mortais que, segundo uma ação, não pertenciam à parente sepultada no local. E em 2026, outra família precisou recorrer à justiça após não conseguir identificar corretamente os restos mortais de uma bebê. Esses casos são diferentes, mas colocam em evidência os problemas de estrutura, manutenção e gestão do cemitério municipal de Petrópolis. No caso mais recente, os pais de uma bebê que veio a óbito em janeiro de 2023, aos 8 meses de gestação, voltaram ao cemitério 3 anos depois para a exumação. Segundo a ação, a sepultura indicada nos registros não foi localizada de imediato. Após novas buscas, foram encontrados apenas 2 fragmentos ósseos. Os pais também afirmam que os objetos encontrados junto aos restos eram diferentes daqueles usados no sepultamento. Graças a Deus, minha cunhada, no dia do enterro, tirou uma foto como ela foi enterrada, para mim ter como provar. Mas, assim, é um descaso muito grande, né? A prefeitura também quis botar a culpa dessa situação, alegando que os pais estavam confusos com o local da placa. A família registrou ocorrências na 105ª Delegacia de Polícia e, por meio da Defensoria Pública, pediu à Justiça a preservação dos restos mortais em um exame de DNA para confirmar a identidade. Em outro processo, os questionamentos são sobre o acesso ao túmulo. A viúva de um homem de 84 anos afirma que o marido foi enterrado em uma área de difícil acesso e que os familiares precisaram carregar o caixão por uma região de mata e terreno íngreme. Aos 75 anos, ela diz que não consegue visitar o local. Isso pode ser vilipêndio, repita-se. Isso pode ser caracterizado crime contra a memória dos mortos. Há vários tipos penais no nosso Código Penal. Se aconteceu algo parecido com você, procure a delegacia, registre a ocorrência. Tá? Você tem 6 meses para fazer isso, a contar da situação que você vivenciou com relação ao ente querido seu. E com base nesse documento, que pode, a critério da autoridade policial, gerar um inquérito policial, certamente que deva gerá-lo, e com participação do Ministério Público, inclusive. Mas com esse documento você pode buscar uma reparação, uma compensação e uma reparação no âmbito civil. Os 3 casos aparecem depois de 2 tentativas de mudar o modelo de administração dos cemitérios municipais. Em 2018, a Prefeitura publicou um edital para conceder a gestão dos 7 cemitérios, mas a concorrência acabou suspensa. Em 2021, um novo processo foi anunciado, com previsão de manutenção, revitalização e expansão dos espaços, além da construção de um crematório e de um cemitério vertical. A licitação também não avançou. Quando a gente deixa o corpo do nosso ente querido lá, a gente quer respeito, a gente exige uma proteção, a gente exige que haja a dignidade garantida daquela pessoa que se foi. Há um respeito, ninguém pode violar a sepultura, ninguém pode simplesmente expor para fins pejorativos, para fins negativos, restos mortais. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que acompanha os processos judiciais e adota as medidas necessárias para cumprir as determinações da Justiça. Ainda de acordo com a Prefeitura, os 2 primeiros casos ocorreram antes da atual gestão, que afirma estar aprimorando os procedimentos de identificação, exumação, guarda de restos mortais e atendimento às famílias. Sobre o último caso, a família foi orientada na época a buscar auxílio judicial. Já sobre as obras, a Prefeitura informou que licitou a contratação de uma empresa para fazer a contenção e reconstrução das gavetas danificadas. Os trâmites burocráticos estão em andamento para a ordem de início. E
E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e o Estado para cobrar medidas permanentes de segurança no entorno do Núcleo de Integração Social, o NIS, que é popularmente conhecido como Abrigão no Alto da Serra. A ação foi motivada por relatos de moradores e comerciantes sobre o aumento da insegurança e episódios de violência na região. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há relatos de consumo de drogas em vias públicas, brigas, perturbação da ordem e descarte irregular de lixo no entorno do Núcleo de Integração Social, o NIS, conhecido popularmente como Abrigão. A ação civil pública pede o aumento do policiamento ostensivo e preventivo e o reforço da segurança municipal, principalmente nos horários de maior movimento. A proposta do Ministério Público não é restringir o acesso ao abrigo e nem impedir o atendimento à população em situação de rua. O objetivo é que o Estado e o município atuem juntos para garantir segurança para os moradores, comerciantes, trabalhadores e também para os usuários do serviço. Entre as medidas requeridas em caráter de urgência estão uma audiência pública e um diagnóstico das ocorrências de violência. O Ministério Público também quer que, em até 45 dias, seja criado um plano de ação integrado, com a participação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Secretaria de Assistência Social e equipe do NIS. O MPRJ pede ainda a capacitação dos agentes para uma abordagem humanizada e relatórios periódicos sobre as medidas adotadas. A ação destaca que não poderão ser feitas remoções compulsórias, expulsões, recolhimento indevido de pertences ou práticas discriminatórias. Em caso de descumprimento, o órgão pede a aplicação de multa diária, em valor a ser fixado pela Justiça. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que as forças de segurança intensificaram as ações no Alto da Serra, com ampliação das rondas e reforço no Núcleo de Integração Social, que passou a contar com uma viatura e mais uma dupla da Guarda Civil Municipal no horário de entrada para o pernoite. A Prefeitura também informou que realiza operações contra o tráfico de drogas e que a região deve receber câmeras de monitoramento. Segundo o município, o NIS mantém serviços de acolhimento, alimentação, atendimento de saúde, cursos e encaminhamentos para tratamento de dependência química. Nos últimos 4 meses, cerca de 15 pessoas teriam sido reinseridas socialmente por meio da retomada do vínculo familiar ou da conquista de uma nova moradia. E agora, mudando de cidade, a Prefeitura de Teresópolis vai ter que comprovar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a suspensão imediata da licitação que visa a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação e terceirização de impressão. O pregão tem um valor total estimado em mais de 25 milhões de reais. A decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro veio após análise do pedido de tutela cautelar pela empresa Inteligência Artificial, Tecnologia e Refrigeração, que denunciou que o edital da Prefeitura de Teresópolis tem cláusulas restritivas à competitividade, dificultando a participação plena de outros competidores. A Corte também relatou a ausência de um roteiro detalhado, critérios objetivos de avaliação, um prazo compatível com a complexidade dos testes e uma previsão clara de acompanhamento pelos demais. Além disso, a Secretaria de Tecnologia deve apresentar cópias dos documentos referentes ao pregão número 90.040 de 2026 e terá que atualizar o Portal da Transparência e o Portal Nacional de Contratações Públicas com os atos do certame, além de comunicar a empresa vencedora do certame. Outro ponto foi um termo específico que exigiu um modelo determinado sem admitir soluções equivalentes, além de exigir um sistema operacional próximo do fim, o que, segundo eles, restringe a disputa e evidencia uma deficiência no planejamento da contratação. Em razão disso, os representantes da empresa pediram a suspensão do pregão até o julgamento. Analisando o cenário, o Tribunal de Contas ressaltou que a Prefeitura não demonstrou que a suspensão vai causar a interrupção imediata de serviços essenciais nas secretarias de saúde ou educação.
A nossa equipe procurou a Prefeitura de Teresópolis em busca de um posicionamento, mas não tivemos respostas até o fechamento desta edição. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque você vai ver a seguir. Petrópolis tem 63 oportunidades de trabalho disponíveis até sexta-feira. Cine Teresópolis divulga 94 vagas de emprego até o dia 24 de agosto. O estado do Rio de Janeiro possui quase 2.700 oportunidades de emprego. O FATEC abre mais de 400 vagas gratuitas em cursos para mulheres. Enel Rio tem mais de 470 vagas para diversas áreas no estado do Rio de Janeiro. Diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho formal diminui nos últimos anos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta e nesse bloco vamos falar muito sobre oportunidades de emprego. As primeiras delas são em Petrópolis, onde o balcão de empregos da Prefeitura está com 63 oportunidades até a sexta-feira, dia 21 de agosto. Confira. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece, nesta semana, 63 oportunidades de trabalho. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 21 de agosto, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência, como atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, estrategista de marketing, pedreiro, entre outros. As demais vagas que exigem experiência prévia estão listadas em nosso site, correiopetropolitano.com.br. E o Cine Teresópolis está com 94 oportunidades de emprego abertas em mais de 20 funções. As vagas são destinadas a profissionais com e sem experiência, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados podem se candidatar até o dia 24 de agosto. Ao todo, são 53 vagas destinadas a profissionais que já possuem experiência. Entre as oportunidades estão funções como ajudante de reflorestamento, atendente de farmácia, auxiliar de pizzaiolo, camareira de hotel, chapeiro, copeiro e cozinheiro. Também há vagas para cuidador de idosos, frentista, garçom, promotor de vendas, recepcionista, supervisor de vendas no varejo e vendedor interno.
Para quem ainda não tem experiência profissional, são 34 oportunidades. As vagas são para ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, frentista, operador de lojas e vendedor interno. O Cine também disponibiliza oportunidades específicas para pessoas com deficiência. São 2 vagas para auxiliar administrativo e outras 5 para a função de faxineiro. Os interessados devem procurar o Cine, que funciona no primeiro piso da Prefeitura de Teresópolis, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Para se candidatar é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo atualizado. As 94 oportunidades ficam disponíveis até o dia 24 de agosto, e os candidatos devem comparecer ao local para verificar as vagas disponíveis e realizar o cadastro. E o governo do estado do Rio de Janeiro também está divulgando nesta semana oportunidades. São quase 2.700 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Há oportunidades nas regiões metropolitana, serrana e também Médio Paraíba. São 936 oportunidades com carteira assinada. Para quem busca estágio ou jovem aprendiz, há 1.755 vagas. A região metropolitana oferece remuneração de até 2 salários mínimos para a função de babá em Campo Grande, bombeiro hidráulico em Botafogo, cozinheira na Barra da Tijuca e auxiliar de marceneiro em Jacarepaguá. Na mesma região, também há oportunidades com remunerações idênticas, tais como auxiliar de cozinha, camareira de hotel, vendedor pracista, todos sem exigência de experiência. Para pessoas com deficiência, são 75 vagas para diferentes funções e remunerações. Na região do Médio Paraíba, foram divulgadas 14 oportunidades com remuneração de até 2 salários mínimos. Já na região serrana, 84 vagas com remuneração de 1 a 2 salários mínimos para a posição de auxiliar de limpeza, garçom, auxiliar de produção, entre outros. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas é do setor de serviços. É importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontradas no painel interativo de vagas. Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundações Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece nesta semana 200 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.555 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas no site do CIEE. E a FATEC, em parceria com a Secretaria da Mulher, está com inscrições abertas para 414 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. As oportunidades são destinadas a mulheres a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto. As vagas fazem parte do programa Mulheres 1000 e estão distribuídas em unidades da FATEC em diferentes regiões do estado. Entre os cursos oferecidos estão cuidador infantil, cuidador de idoso, assistente de logística, assistente de recursos humanos, recepcionista, assistente escolar, operador de computador e libras básicas. Na região serrana, há oportunidades em unidades de Teresópolis e Nova Friburgo. Também há vagas em municípios como Japeri, Seropédica, Itaguaí, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Niterói, entre outras cidades. Além da formação profissional, as participantes terão direito à assistência estudantil. O benefício inclui auxílio alimentação e 2 passagens de ônibus municipal por dia para o transporte.
As aulas estão previstas para começar no dia 31 de agosto e devem seguir até 12 de novembro. A capacitação busca ampliar o acesso das mulheres a novas oportunidades no mercado de trabalho. Para fazer a matrícula, as candidatas devem comparecer à unidade da FAETEC escolhida até o dia 28 de agosto. É preciso apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de escolaridade compatível com o curso escolhido. A Enel Rio está com mais de 470 vagas abertas para diversas funções em toda a sua área de concessão no estado. As oportunidades são para analistas, supervisores, eletricistas e técnicos. Entre as 470 vagas disponibilizadas pela concessionária Enel Distribuição Rio, 114 são para os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher alguns requisitos. Os interessados nas vagas para analista devem ter ensino superior completo, preferencialmente em engenharia elétrica. Os profissionais que desejarem concorrer aos cargos de supervisão devem ter formação de técnico em eletrotécnica ou curso superior em engenharia elétrica, com CFT ou CREAtivos, além de curso básico NR10 e curso complementar da NR10. Já as oportunidades para eletricistas exigem ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia, curso básico NR10 e curso complementar da NR10. Também é desejável que os interessados tenham um curso de trabalho em altura NR35 e habilitação para a condução de veículos categoria C, D ou B. Na função de técnico, é necessário ter formação de técnico em eletrotécnica ou ensino superior em engenharia elétrica, CFT ou CREAtivos, curso básico NR10 e curso complementar da NR10. As inscrições podem ser feitas no link disponível no site da Enel. E após o cadastro, os candidatos deverão ficar atentos, já que o contato deverá ser feito por e-mail ou por WhatsApp. E agora a gente não vai mais falar sobre oportunidades, mas seguimos no assunto de empregos. Isso porque a diferença entre homens e mulheres no acesso ao emprego formal diminuiu nos últimos anos no Brasil. Dados da RAIS mensal, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que as mulheres já ocupam 46,4% dos postos de trabalho formais. O levantamento também mostra avanços na diversidade racial, na escolaridade e um aumento na presença de trabalhadores mais experientes. O Brasil tem atualmente 62 milhões e 800 mil empregos formais ativos, considerando trabalhadores com carteira assinada e agentes públicos. Desse total, as mulheres ocupam cerca de 29,2 milhões de postos, o equivalente a 46,4%. Os homens são 33,7 milhões, ou 53,6% dos vínculos formais. A diferença, no entanto, está menor do que há alguns anos. Em janeiro de 2023, por exemplo, os homens representavam 55,7% dos postos de trabalho formais, enquanto as mulheres ocupavam 44,2%. De lá para cá, a participação feminina aumentou mais de 2 pontos percentuais. E o crescimento também aparece no número de novas vagas. Entre janeiro de 2023 e junho de 2026, o mercado de trabalho brasileiro acumulou um saldo positivo de 10 milhões e 100 mil vínculos formais. Desse total, 5,8 milhões foram ocupados por mulheres, enquanto 4,3 milhões foram ocupados por homens. A RAIS mensal também mostra como está a composição racial do mercado de trabalho formal. Dos 62 milhões e 800 mil vínculos, 23,3 milhões são de trabalhadores autodeclarados pardos. Outros 26,8 milhões são de pessoas autodeclaradas brancas e os trabalhadores que se declaram pretos somam 4,6 milhões. A escolaridade dos trabalhadores também avançou. Mais da metade dos profissionais com emprego formal, cerca de 33 milhões e 700 mil pessoas, tem pelo menos o ensino médio. Outros 15 milhões e 200 mil possuem ensino superior ou pós-graduação. O levantamento mostra ainda que a expansão dos empregos foi maior entre os trabalhadores mais experientes. Cerca de 74% dos vínculos formais são de pessoas com pelo menos 30 anos de idade. O rendimento médio do trabalhador com emprego formal no país ficou em R$ 4.389,49. Entre os setores da economia, serviços continua sendo o maior empregador formal do país, com 38 milhões e 200 mil vagas.
Na sequência aparecem o comércio, a indústria, a construção e a agropecuária. E olha só, gente, das 27 unidades da federação do país, 11 terminaram o segundo trimestre de 2026 com taxa de desemprego abaixo da média nacional, de 5,4%. Em 5 deles, o índice é menor que os 3%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada no dia 14 de agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul e Roraima registraram um nível de desemprego abaixo da média nacional. Na média do Brasil, a taxa de desocupação ficou em 5,4% no segundo trimestre de 2026, o que representa um recuo em relação aos 6,1% registrados no primeiro trimestre. Já entre as unidades da federação, o desemprego diminuiu em 13 localidades. Nas demais, os números ficaram estáveis. De acordo com a pesquisa, 1,06 milhão de pessoas enfrentavam o chamado desemprego longo, ou seja, as pessoas que estão à procura de vagas há 2 anos ou mais. Esse número é o menor contingente de toda a série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Vale destacar que a pesquisa do IBGE apura o comportamento do mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Pelos critérios do Instituto, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa. Além disso, são visitados 211 mil domicílios em todos os estados e também no Distrito Federal. E você vai ver no próximo bloco. Conab estima safra de grãos de 360,8 milhões de toneladas em 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. A secretária de Educação de Petrópolis, Poliana Santos Ferrarez Oliveira, foi exonerada do cargo pelo prefeito Ingo Rames nesta terça-feira, com efeitos a partir de quarta-feira. Em resposta ao Correio Petropolitano, a prefeitura informou que Ana Carolina Kapler Ferreira reassumiu a Secretaria de Educação. Segundo o município, a escolha tem como objetivo dar continuidade aos projetos da pasta. E agora vamos falar sobre economia. A produção brasileira de grãos na safra 2025-2026 deve alcançar 360,8 milhões de toneladas, um volume 2,4% superior ao colhido na temporada anterior. A estimativa consta no 11º levantamento da safra de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Nossa estimativa de julho fechou com 353 milhões de toneladas, é um crescimento de 2% em relação à safra passada e um crescimento de 1,6% em relação às estimativas do mês de junho. Com o avanço da colheita do milho em segunda safra, a gente conseguiu ter estimativas melhores, as condições das lavouras foram boas e a produtividade do milho em segunda safra tem sido excelente. Segundo a estatal, o crescimento corresponde a um acréscimo de 8,5 milhões de toneladas em relação ao ciclo de 2024-2025. O resultado é influenciado pela expansão de 2,1% na área cultivada, estimada em 83,5 milhões de hectares. A soja continua sendo o principal produto agrícola do país e deve atingir a produção recorde de 180,5 milhões de toneladas. A produção do milho, por sua vez, deve chegar a 143 milhões. Também tivemos aumentos do algodão, que o algodão também, em grande parte, é colhido agora na segunda safra.
e também contribuiu para esse aumento nas estimativas do mês de julho. A produtividade média das lavouras está prevista em 4.322 quilos por hectare, desempenho próximo ao registrado na safra passada, segundo a Conab. Mas temos problemas também em algumas culturas, né? A gente teve redução de área para algumas lavouras esse ano, principalmente devido à questão de preços baixos, né? Então, a gente reduziu a área de arroz, a gente tem uma produção de arroz de 11,2 milhões de toneladas, a gente reduziu a área de feijão, uma produção de 2,8 milhões de toneladas, uma produção bem apertada aí para o nosso consumo. Entre as culturas de inverno, o destaque é o trigo, que tem a produção estimada em 5,8 milhões de toneladas. A previsão representa uma queda de 26,2% na comparação com a safra de 2025. De acordo com a Conab, a redução está relacionada à retração de 20,4% na área destinada ao cultivo do cereal. E o trigo, né, também que reduziu a área devido à questão de preço, devido à questão de produtores do Rio Grande do Sul descapitalizados por problemas climáticos nos últimos anos e também por questões referentes a preocupações com o El Niño, né? O trigo é colhido agora mais para o final do ano e a gente sabe que as perspectivas é que a gente tem um El Niño forte e isso também desestimula um pouco o plantio do trigo pelos produtores. A Conab também destaca que condições climáticas registradas desde junho afetaram negativamente o desenvolvimento das lavouras de milho cultivadas no Nordeste, especialmente no Nordeste da Bahia, em Sergipe e também em parte de Alagoas. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com Gabriel Toledo. E olha só, gente, a quinta-feira deve ser marcada por um tempo mais firme em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece na maior parte do dia, mas ainda há previsão de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. E à tarde, em algumas cidades, deve ter aumento da nebulosidade e mesmo com a presença de muitas nuvens, a previsão é de tempo seco e sem chuva. Agora, detalhando a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a quinta-feira deve ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e também durante a noite. As temperaturas ficam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia também começa com sol, mas há previsão de muitas nuvens à tarde. E à noite o céu ainda fica com bastante nebulosidade, mas não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira vai ser de sol, com aumento da nebulosidade à tarde. E durante a noite, o céu segue com muitas nuvens, mas a previsão é de tempo seco. As temperaturas podem variar entre 14 e 27 graus. E agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. E à noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas também não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quinta-feira também vai ser de sol com algumas nuvens. E a previsão é de tempo seco durante o dia e também à noite, sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Ou seja, a quinta-feira deve ter tempo firme e sem chuva em toda a nossa região de cobertura, com sol aparecendo na maior parte do dia e temperaturas chegando aos 30 graus no centro-sul do estado. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também no nosso Instagram, @correiopetropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos encontro marcado, viu? Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.